Olá, sejam bem-vindas a mais uma edição do programa Atitude Empreendedora com vocês, Reginele Sampaio, direto de Valladolid, na Espanha. Eu sou mentora de empreendedoras, especialista em comunicação estratégica, em posicionamento. Nós estamos chegando ao último episódio da série Comunicação que conecta, que vende e que posiciona. Nós já falamos aqui nos últimos episódios sobre os fundamentos da comunicação, falamos sobre como você consegue comunicar o seu valor, sobre a força da sua voz, falamos também como você se apresenta, sobre a linguagem corporal, falamos sobre a comunicação no digital, qual que é a diferença da comunicação presencial para a comunicação no digital. Mas hoje eu considero que nós chegamos no ponto mais alto dessa jornada, porque existe um nível de comunicação que vai muito além de vender. É o nível da liderança, é o nível da influência, é o nível do legado. Então hoje eu quero já começar esse programa com uma pergunta que talvez seja a mais importante de todas da série. Quando você entra no ambiente, a sua presença, ela muda o ambiente ou o ambiente é o que muda você? Essa resposta ela vai revelar o nível da sua comunicação. Porque comunicar não é apenas transmitir informações, vai muito além. Comunicar é influenciar decisões, é você inspirar pessoas, é você construir confiança, é você deixar uma marca, mesmo depois que a pessoa vai embora. Tem muita gente que fica presa a tentar agradar, aí se perde bajulando, se perde fazendo coisas que não têm sentido, se preocupando com detalhes que realmente não fazem diferença. As pessoas, elas vão se lembrar de como você fez elas se sentirem. E se você fez a pessoa virar uma chave, se você foi a ponte que conectou a pessoa com o mundo que ela ainda não conhece, com uma nova perspectiva, uma nova forma de ver, de pensar, de agir e até mesmo de se vestir, você vai conseguir atingir algo muito diferente de tudo que nós falamos. Você vai conseguir conectar de verdade. Você vai conseguir deixar o seu legado. Então hoje, no último episódio da série Comunicação que Vende, Conecta e Posiciona, nós vamos falar sobre a comunicação de alto nível. O que diferencia uma empreendedora comum de uma líder inesquecível. Esse programa, ele já estava gravado, porque eu sempre falo nos meus stories lá na outra rede, né, que eu sempre fui aluna Caxias, aluna CDF, a que sentava na primeira cadeira, que tinha as tarefas tudo feitinha, tudo organizadinha. Não era a melhor estudante, nunca fui de ficar decorando formas. Não, eu aprendia prestando atenção no que era falado e fazendo as minhas anotações. Essa era a minha forma de aprender. No dia da prova, todo mundo ficava ali preocupado em decorar e eu super tranquila, baseado em tudo que eu tinha escrito, os meus resumos, as aulas que eu tinha prestado atenção, eu conseguia tirar boas notas. Eu nunca fui a aluna nota 10, eu me considerava aluna média, mas eu sempre fui inteligente, sempre aprendi de uma maneira fácil, rápida, sem muito sofrimento.
Esse programa já estava gravado, mas eu resolvi regravar, vestida de vermelho, com batom vermelho, porque ontem nós tivemos uma aula. Eu sou uma grande amante do futebol. Meu pai me ensinou a gostar de futebol, desse esporte, do esporte, né? Não dos jogadores em si. Eu gosto do esporte, tanto é que eu acompanho não só o futebol masculino, como o feminino, as categorias de base também. Eu gosto de comentar, eu gosto de ver, eu reclamo do juiz, eu gosto de falar a minha opinião, de analisar, escutar outras opiniões, respeitar as opiniões alheias. E não tinha como eu não mencionar a aula que o Luis de la Fuente nos deu, o técnico da seleção espanhola, e toda a seleção espanhola, todos os jogadores. Hoje são 15 de julho, amanhã, né, é o dia que o programa vai ao ar, dia 16 de julho de 2026. E tudo que nós vimos no jogo é tudo que eu ensino na minha mentoria Atitude Empreendedora. Eu ensino você a ter uma mentalidade forte, a trabalhar a sua identidade. Eu ensino você a ter uma comunicação eficaz, sem querer se engrandecer, mas falando algo que você acredita. E te ensino a criar um posicionamento de valor, que as pessoas percebam o seu valor. Sem precisar ficar presa a criar conteúdos com dancinhas, com trends que estão em alta, músicas em alta. Não. Sendo verdadeira consigo mesmo. Trazendo a sua verdade para o mundo. Isso é o que eu acredito. E é isso que eu ensino as minhas mentoradas a fazer. A mostrar o valor delas para o mundo. Sem apelação, sem bajulação, sem ter que chamar a atenção de outras pessoas. Na mentoria Atitude Empreendedora eu ensino nada mais do que você ser você mesma. Eu te ensino a trabalhar a sua essência, a trabalhar o que você acredita e não ser um papagaio que fica por aí repetindo frases feitas, frases soltas, frases que você pega de um curso, de uma mentoria que você contrata. Repetir frases que às vezes você nem acredita, frases prontas que nem fazem sentido para você e para a sua realidade. Eu te ensino a olhar para você e falar, não, isso não é o que eu acredito. O que eu acredito é diferente do que estão a maioria falando. A mentoria Atitude Empreendedora nasceu disso, dessa naturalidade de ser quem você é e fazer o que você acredita. Na mentoria Atitude Empreendedora eu ensino nada mais. Eu tô aqui gravando um stories, porque quando eu fico inspirada, eu falo coisas que até eu depois eu me surpreendo. Coisas que eu nem preparei. Então, não tinha como ir ao programa que eu tinha gravado lá atrás, que eu já tinha planejado, que eu tinha um script, que eu falei coisas que naquele momento faziam sentido, mas que agora já não fazem. Então, é muito importante você olhar para o que você acredita. Eu quero começar esse programa de hoje fazendo essa pergunta. Quando você entra no ambiente, a sua presença muda o ambiente ou é o ambiente que muda você? Você é controlada pelo que os outros falam? Porque se fosse por isso, a seleção espanhola estava perdida. Porque eles não eram os favoritos. Eles entraram na semifinal da Copa do Mundo, jogando no estádio lotado, e os favoritos eram os jogadores franceses, o Mbappé, Dembélé e toda a equipe da França.
Mas aí eles deram entrevista, gente, eu vi tanta humildade, tanta simplicidade na entrevista deles, que eu fiquei impressionada. Na verdade, a gente fica até constrangida, porque muitas vezes a gente se perde querendo passar uma imagem que não condiz com aquilo que a gente acredita. A gente se perde querendo ser o que a gente não é. A gente é moldada pelo que a maioria diz, pelo que a maioria faz. A gente se veste pelo que a maioria está vestindo. A gente vai nos lugares que estão em alta. A gente come o que está todo mundo comendo. Escuta as músicas que está todo mundo escutando. Você acaba sendo influenciada pelo que os outros acreditam, esquecendo do que você própria acredita. E isso reflete no seu negócio. Reflete em tudo que você faz. Então, se fosse pelo que a prensa estava dizendo, os especialistas do futebol e todos os influenciadores que têm voz, os artistas, os esportistas, eles já teriam entrado em campo com um sentimento de derrota. Mas não foi o que a gente viu. Na entrevista, eles estavam falando sobre eles. Eles estavam falando o que eles iam fazer. Com muita simplicidade, muita humildade. Tem gente que confunde. Ser humilde é você ter um coração ensinável. É você olhar para você, para o que você acredita e não se considerar melhor do que ninguém, não ser arrogante. É você trabalhar as possibilidades que existem de acordo com o que você tem em mãos. Não é ser pobre, não é passar falta das coisas, como muita gente confunde. Eles entraram em campo com um olhar confiante, com uma atitude que era perceptível, eles estavam jogando em equipe, era um time jogando em prol de um bem comum. Ninguém era a estrela, o destaque. Todos tinham uma função, todos tinham um papel. Na seleção espanhola, nós vimos que ninguém era estrela, ninguém era o destaque. Era um time. E esse time era formado por profissionais, cada um na sua área, cada um sabia a sua identidade e o seu papel. As esperanças não estavam sendo depositadas em uma pessoa só, porque ninguém cresce sozinha. Às vezes, o seu crescimento não está indo adiante porque você está carregando tudo nas suas próprias costas. Você está esquecendo que para escalar o negócio você precisa criar uma equipe, montar um time onde cada um executa o seu papel de maneira eficiente, sem depender só de você. Nós vimos. Vou silenciar aqui para não perder. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte porque é o erro que, infelizmente, não tem como eu não deixar de mencionar. A seleção brasileira está cometendo há anos. De ficar depositando esperanças em uma pessoa só. Aí os outros ficam tudo perdido, ninguém sabe qual a sua função ali. A nossa seleção está sendo moldada pelo ambiente. Então, nós temos que entender que o ambiente não pode nos moldar. Somos nós que temos que mudar o ambiente. Mas como, Regi? Como que eu vou fazer isso? Treinando. Gente, o treinamento muda tudo.
Eu não sei me comunicar bem, eu tenho vergonha de gravar stories, eu não sei aparecer, eu não sei falar. Isso é uma desculpinha que você está inventando, é um grande mito. Muitas pessoas acreditam que os grandes comunicadores nasceram grandes e não é isso. A verdade é outra. Grandes comunicadores, eles foram treinados, eles estudaram, eles erraram, aprimoraram, treinaram várias vezes, assim como um atleta. Os atletas não treinam os músculos, um líder treina a comunicação. Quem improvisa a comunicação, normalmente improvisa os resultados. E aí está um grande erro, porque o mercado, ele não compra a sua aparência, ele não compra a sua forma de pensar, ele não compra tudo bonitinho, é o que está tudo bonito, um feed bonito, ele compra os seus resultados. O mercado, ele compra a confiança. Você já percebeu que o mercado de investimentos, né, a bolsa de valores, eles vendem e compram confiança. É o que as moedas estão confiando na força delas. Aí o investidor vai lá e compra essa confiança. O mercado financeiro é baseado em confiança. Você já percebeu que muitas pessoas falam pouco e são extremamente respeitadas? E tem outras que falam o tempo inteiro e quase ninguém leva a sério. Por que isso acontece? Autoridade. Gente, a autoridade, ela não nasce da quantidade de palavras. Ela nasce de uma palavra que eu estou falando esse ano o tempo todo. Da coerência. Quando existe coerência entre aquilo que você acredita, aquilo que você fala, então você não está atenta a isso. Muitas profissionais acham que contratando um social media, um editor de vídeos, já está suficiente para criar conteúdos. Aí vira aquele robozinho automático. Grava os scripts ou usa o teleprompter, fala coisas que muitas vezes nem faz sentido e se perde por falta de coerência. E o mercado não compra isso. O mercado compra confiança. Quando existe coerência entre aquilo que você acredita, aquilo que você fala e aquilo que você faz, nasce a confiança. E a confiança, ela é o ativo mais valioso de qualquer marca. Então você... Agora, eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com a sua amiga empreendedora. Deixe o seu recado. Eu estou presente em todas as redes sociais. Estou com o meu projeto Movimento Atitude Empreendedora, onde eu estou ajudando, já ajudei muitas mulheres no offline. Agora eu decidi trazer para o digital essa nova perspectiva. Eu quero criar uma comunidade onde as mulheres não se sintam sozinhas, onde elas não se sintam julgadas, onde elas se sintam livres para recomeçar em qualquer fase, seja nos 20, nos 30, nos 40, nos 50, nos 60 anos, por que não? Renascer faz parte da jornada. Quem entra na mentoria Atitude Empreendedora vai trabalhar mentalidade e, consequentemente, nós trabalhamos identidade, trabalhamos tudo que é necessário para você ter autoridade no seu nicho. Nós criamos do zero
o seu posicionamento. Eu não vou te jogar sozinha numa piscina. Eu vou pular junto com você. Nós vamos crescer juntas. E nós vamos criar uma comunidade forte, onde mulheres se ajudam, onde mulheres compartilham conhecimento, criam uma rede de conexão forte. Então, se você não está inscrita no canal, já se inscreva. Faça parte desse movimento que está começando. Ele nasceu já há algum tempo, mas esse ano eu decidi tirar do papel. Eu estou muito feliz de viver essa nova fase. Eu estou muito feliz de tudo que eu estou, como se diz? Sabe quando você muda as perspectivas, você amplia a sua visão? Quando você começa a olhar para coisas cotidianas e começa a ter insights. Eu diria que eu estou na melhor fase da minha vida. Outro dia até falei isso nos stories. As pessoas que já me conhecem há mais tempo gostam do meu posicionamento, gostam da forma como eu vejo a vida, o mundo. Desde a adolescência, eu sempre fui aquela amiga que todos vinham pedir conselhos, todos vinham desabafar, porque eu sempre fui muito coerente com o que eu acredito. Então, eu acho que isso fez grande diferença em toda a minha vida. Mas agora, mais do que nunca, está fazendo diferença. Então, se você não está inscrita, se inscreva. Porque você vai fazer parte de um movimento muito grande, que vai conquistar não só a Europa, mas também muitas empresárias, empreendedoras do Brasil. Agora nós vamos falar sobre os 4 níveis da comunicação. Ao longo dos anos, observando muitas empreendedoras, eu percebi que existem 4 níveis. Se você já é minha seguidora, se já está inscrita aqui no canal, você já sabe que precisa ouvir os programas com papel e caneta na mão. Então, o primeiro nível é a empreendedora que apenas informa. Ela fala sobre o preço, ela fala sobre o produto, sobre o serviço, ela transmite todas as informações úteis, ela vai direto ao ponto, mas ela não cria conexão. É o que eu falo, gente, perfil catálogo a essa altura, em pleno julho de 2026, não funciona. Se você hoje não quer aparecer, é possível você vender os produtos sem aparecer, mas pague o preço. Ou contrata o DC, que é os criadores de conteúdo que não aparecem, né? As pessoas que se dedicam a isso. Ou contrata uma pessoa que tem conhecimento de inteligência artificial para criar um avatar, uma modelo para o seu negócio. Uma modelo própria, que não seja aquela modelo que você vê que é totalmente fora da realidade para o público que você trabalha. Porque hoje em dia a conexão, a atenção vale muito mais do que um perfil bonito, um perfil Canva, um perfil catálogo, que está cheio de informações de produto. Tem que mostrar bastidores, tem que mostrar perrengues, tem que mostrar um pouco de vida real, com um pouco mais de naturalidade. Então, se você está anotando, já anota aí o segundo nível. É a empreendedora que explica. Eu chamo de empreendedora professora. Ela consegue ensinar o tempo todo, ela ensina técnica, fala palavras técnicas, um vocabulário mais robusto, ela orienta. Mas aqui está o ponto fraco dessa empreendedora. Ela ainda depende de convencer o público. Fica tentando convencer o público de que é boa o suficiente. Então, todo esse conteúdo que você cria, se você quer ser a empreendedora formadora, que é mentora, que é consultora, ok, beleza. Se você não quer ser, os seus clientes não querem saber, eles não querem aprender a sua técnica. Eles querem um resultado.
Se você trabalha com cílios, a sua cliente, ela não quer saber a sua técnica de fazer os cílios, os materiais que você usa. Ela quer ver os cílios dela bonito. Ela quer ver os seus bastidores, mas ela não quer aprender a fazer cílios. O nível 3 é a empreendedora que influencia. Essa inspira confiança. As pessoas começam a enxergar ela como referência. Ela sabe fazer tudo que eu já falei, o nível 1, nível 2, mas ela está um nível acima. Porque todo mundo que escuta ela percebe a confiança, ela sabe o que ela está falando, ela passa informações, ela sabe a parte técnica, mas ela consegue gerar conexão e, consequentemente, ela consegue a confiança, ela se torna referência. E a comunicação dela gera autoridade. Já o nível 4, esse é o principal, é o nível líder. Essa é a líder que transforma. Ela não vende apenas produtos, ela muda mentalidades, constrói movimentos e ela forma outras líderes. Ela não quer crescer sozinha, ela quer servir, ela quer formar outras líderes também. Ela quer mudar outras mentalidades. Esse nível de comunicação é o nível que deixa um legado. É um nível que a pessoa entendeu que ela não é uma simples portadora de uma mensagem. Ela é a pessoa que vai transformar vidas. E não é só cobrando, não. É gerando comunicação, conexão, ajudando de maneira genuína. Essa líder que entende que tem um papel de mudar outras vidas. Essa vai deixar um grande legado. Porque por mais que você não esteja mais aqui nesse plano, a nível material, as pessoas vão continuar lembrando e falando de você. Então você precisa decidir em que nível você quer estar. Aqui só vai lá e cumpre o seu papel e tá suficiente, tá bom? Aqui se perde com termos técnicos demais, ensinando demais, mas tem que ficar convencendo, implorando para as pessoas darem credibilidade. Ou aqui influencia, gera comunicação, conexão, confiança. Ou aqui está num nível acima. Aqui entendeu o seu papel como formadora, como uma líder de um movimento e começa a fazer a diferença na vida de quem está do lado, na vida de quem está ouvindo através das redes sociais, dos eventos que você faz, de tudo que você se propõe a fazer. Porque existe um erro muito grande que a maioria das empreendedoras cometem. É achar que precisa melhorar o Instagram, melhorar a câmera, melhorar a edição, o microfone, mas esquece da mensagem. Gente, a sua mensagem é o principal. E eu entendo você que está me escutando agora e falando assim, eu não tenho nenhuma mensagem, eu também já me senti perdida. Na época que eu comecei o meu autodesenvolvimento, eu escutava treinadores, coaches que diziam, você precisa abrir a sua boca. Você está aí com desculpa de que você tem vergonha, não sabe o que vai falar, e as pessoas estão morrendo porque você não abre a boca. As pessoas estão morrendo porque quem eu vou atingir não é a mesma pessoa que você vai atingir.
E eu ficava assim, esse cara tá louco, eu não tenho mensagem nenhuma. Se eu abrir uma live, eu vou passar vergonha. Se eu gravar stories, eu não sei nem o que eu vou falar, que mensagem é essa? Por quê? Porque eu tinha uma confusão mental muito grande. Eu não tinha clareza. Eu não sabia nem quem eu era, o que eu gostava. Apesar de sempre ter sido uma pessoa coerente, eu acabei caindo também na armadilha que muitos caem de viver no modo automático, de cumprir com as tarefas diárias e pronto, e achar que isso era o suficiente. Então, muita gente tá dando desculpas. Não tem o microfone correto, não tem a câmera correta. Eu preciso contratar alguém para me ajudar com o conteúdo no Instagram? Não. Você precisa investir em você, em autoconhecimento, em identidade. É através da clareza da sua identidade que você vai ter clareza da sua mensagem, do que você acredita. Aí, depois que você tiver essa clareza, você vai usar a tecnologia a seu favor, porque a tecnologia ela vai ampliar a sua mensagem. Ela não substitui clareza. Você pode ter o melhor cenário, o melhor estúdio, os melhores videomakers, as melhores câmeras, mas se você não tiver clareza, você não vai conseguir tocar as pessoas através da sua mensagem, nada vai mudar. E tem uma parte que eu sempre deixo um bloco inteiro para falar sobre ela, que é a comunicação a nível internacional. Aqui, mais do que nunca, você precisa ter clareza de quem você é e não se perder, não se diminuir para caber, você se expandir para crescer. O que nós fazemos? A gente se diminui, valoriza mais o que é de fora, fica tentando caber na cultura alheia, no idioma alheio, e acaba esquecendo da nossa essência, da nossa raiz, do que nos diferencia. Porque se você for observar, o povo brasileiro, ele tem uma vantagem muito grande. Gente, nós somos feitos de uma mistura de raças, de culturas. Cada região do nosso país fala praticamente um idioma diferente. Nós temos vários sotaques, nós temos várias palavras diferentes para falar a mesma coisa. Nós somos ricos em conhecimento e cultura. Nós somos um povo criativo, trabalhador, forte, resiliente. E o que a gente faz? A gente valoriza mais o outro, o que é de fora. A gente se diminui para caber no mundo alheio. E eu falo isso pela experiência de 14 anos morando fora do Brasil. Foi morando fora do Brasil que eu aprendi mais a valorizar o Brasil. Porque quando você começa a ouvir grandes líderes mundiais, é quando você percebe que eles falam com milhões de pessoas, mas cada pessoa sente a mensagem de uma forma diferente. E cada pessoa sente que a mensagem foi dirigida para ela. Por que você acha que isso acontece? Porque eles não falam para multidões de um modo geral. Eles falam para cada indivíduo e a mensagem chega para cada indivíduo de um modo específico. E é isso que gera conexão. É isso que constrói influência. Não é você querer adaptar o seu discurso para agradar todo mundo. Não. É você falar de forma que cada um entenda a sua maneira. Respeitando o que você acredita, o que você faz, o que você é. Tendo coerência.
Porque falar uma coisa e fazer outra descredibiliza. Tira toda a credibilidade que você tem. Então, hoje eu quero que você entenda que você precisa usar a comunicação como um legado. Todo empreendedor, ele deixa duas marcas. A marca financeira, você vai faturar milhões com o seu negócio se você criar uma boa oferta, ter um negócio bem estruturado, criar uma equipe que trabalha, que funciona e que cada um sabe o seu papel. E a segunda marca é a emocional. É como você vai entregar a sua mensagem e o que você vai fazer as pessoas sentirem com a sua mensagem. Porque todos os grandes líderes, eles têm a sua forma única de pensar, de agir diante das situações adversas, e isso acaba deixando uma mensagem, uma marca própria. As pessoas, elas vão esquecer o preço, a promoção que você fez, mas elas não vão esquecer as apresentações. Elas não vão esquecer as frases de encorajamento, onde você conta a sua história e faz a pessoa acreditar que você não é especial, não é perfeito. Você é uma pessoa que acreditou em si própria. Porque todo negócio bem-sucedido, ele está atrás de alguém que acreditou em si mesmo. Ele está atrás de alguém que trabalhou muito para conquistar aquele grande negócio. E isso, gente, é um legado. Porque ninguém esquece de alguém que a fez acreditar novamente. Tem gente que acha que é muito difícil empreender. Realmente é muito difícil. Você vai ter que criar uma nova versão de si mesma. Porque vão ter vários altos e baixos. Mas se você acreditar em si própria e ter resultados, você vai ser a ponte que conecta outras pessoas com os sonhos dela novamente. Você vai ser o canal para pessoas que estão desacreditadas de si mesmas. E ao fazer as pessoas acreditarem novamente em seus sonhos, em si mesmas, você vai gerar uma comunicação completamente poderosa. E essa mensagem, essa comunicação, ela pode vender. Mas mais do que isso, ela pode transformar vidas. Uma coisa, né, que a gente não pode esquecer. O futuro, ele pertence aos grandes comunicadores. Nós estamos vivendo a época da economia da atenção. Quem não consegue prender a atenção se torna invisível, né? O fantasminha camarada. E quem não consegue gerar confiança, perde espaço. Às vezes, você está perdendo espaço para pessoas que não são muito competentes. São menos competentes que você mesma. Por quê? Porque você não consegue comunicar com propósito. E isso te faz perder relevância. Você não procura ampliar o seu leque cultural, lendo livros, indo em lugares que vão te trazer insights, consumindo conteúdos de áreas diferentes. Quando eu fui estudar o curso de design de festas, uma das coisas que eu aprendi com a professora foi buscar inspirações para criar um mood board em outras áreas totalmente diferentes. É diferente você ir lá no Google e pegar a foto de uma colega de trabalho e replicar. Gente, copiar. Ctrl+C, Ctrl+V. É diferente de você ir lá no Pinterest mesmo e criar um mood board com cores, onde você cria um estilo de decoração que não existe ainda.
Sabe o típico preto, branco e amarelo? Preto, branco, vermelho e amarelo que está presente nas festas do Mickey Mouse? É você ir lá e fazer um estilo azul, branco, amarelo, uma paleta bege, uma paleta mais clean. É você fazer algo diferente. E quando ela me ensinou isso, a minha cabeça explodiu. Eu falei, meu Deus, era isso que eu precisava entender. Eu não quero ser mais uma decoradora que está aí no mercado copiando o trabalho dos colegas. Eu quero ser diferente. Então ela abriu a minha cabeça. Aí ela falou na época, né, pra gente buscar inspirações na moda, em design de interiores, em roupas infantis, brinquedos. Aquilo explodiu a minha mente, as minhas ideias, elas brotavam. Então entenda isso. Entenda que você precisa criar o seu jeitinho próprio de fazer as coisas e não ficar se encaixando em tudo que está em alta. Quando você comunica o seu empreendimento, o seu negócio, a sua oferta com propósito, com algo diferente que você está criando, isso vai trazer relevância. Porque o futuro, ele é dominado pelas pessoas que são inteligentes, como se diz, o termo aí que muitos coaches falam, as pessoas que pensam fora da caixinha. O mundo não vai ser dominado pelos técnicos, que tem técnica demais, que não sei quantos diplomas, aí você vê na parede assim, um monte de diploma, e fala difícil. Não. Quem sabe comunicar ideias, principalmente ideias diferentes, é quem vai ter esse espaço. Então, o método, ele não é a transformação. Ao longo da minha trajetória, eu aprendi que muitas pessoas, elas procuram o método perfeito, o roteiro perfeito, a estratégia perfeita. Mas muitos se esquecem em algo que a gente aprende lá na pedagogia. Nenhuma metodologia transforma ninguém sozinho. O que transforma é a prática. Gente, na pedagogia a gente aprende várias formas de você ensinar. Você aprende vários métodos, né? O método Montessori, método de vários especialistas. Mas aí, os pedagogos que já têm uma visão mais ampla, já têm anos de experiência, eles nos fazem entender que a gente precisa adaptar para a nossa realidade. E como que nós vamos conseguir isso? Fazendo, criando o nosso jeito próprio de fazer, respeitando a maneira de cada criança de aprender. Então, nós vamos fazendo isso ao longo da nossa experiência e criando o nosso estilo próprio de trabalhar. Dá para você se basear em algum método? Sim. Mas dá para você criar um método próprio. E como que você cria um método próprio? Fazendo. Se você é uma designer de sobrancelhas, você pode aprender em um curso a fazer, a criar o design de sobrancelhas. Mas na medida que você vai treinando, usando os materiais, você pode criar um método próprio. Muitas vezes você aprendeu no curso que o material é bom e que o jeito de fazer é um. Mas fazendo, você aprende um jeito próprio. Então você pode criar o seu método próprio. E isso vale para tudo, para manicures, cabeleireiras, decoradoras de festas, esteticistas. Vale para todo mundo. Você pode ter um método próprio, algo que fez sentido para você, a mistura de várias técnicas, a mistura de vários materiais, até se você é profissional do bronze.
Às vezes você está comprando um produto e a misturinha caseira que você fez em casa deu muito mais resultado do que aquele material, aquele produto que você comprou. Então, método é o que você faz e tem resultado, não é a sua história. Então, o desenvolvimento é contínuo. Por isso, a comunicação, ela não é um curso que você vai lá e faz. E você, pronto, aprendeu as técnicas e vai aprender e vai se comunicar bem. Se você fizer um curso de comunicação, de oratória, e não palestrar, não dar aulas, não colocar em prática, não gravar stories, vai ser apenas mais um curso para o seu currículo. É a prática, é o acompanhamento constante que vai te trazer a habilidade necessária. Então, não se diminua. Use o conhecimento que você tem para gerar conexão, para criar algo novo. Às vezes você está aí perdida, falando que, com desculpinhas, vamos ser sinceras aqui e falar as verdades, como devem ser ditas. Você está inventando desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Essa é a grande verdade de muitas mulheres. Se esconder nos bastidores, porque não tem a roupa ideal, porque não tem o microfone ideal, o celular ideal para criar conteúdo, a aparência ideal. Você está com desculpinhas. Hoje eu falei nos stories, cada um tem a vida que tolera. Se você quer mais, busque mais, faça mais. Eu não quero que você se prenda a agradar ninguém. Crie o seu plano de vida. Ontem eu falei sobre isso também. Eu criei uma lista do que eu queria conquistar dos 20 aos 30 anos. Eu conquistei tudo. Depois eu criei dos 30 aos 40. Conquistei tudo. Agora eu tenho a minha lista dos 40 aos 50. Esse mês eu completo 42 anos. E eu já estou conquistando coisas da minha lista. Então você não tem que viver para agradar ninguém. Você tem que viver baseada na vida que você quer. E fazer o que tem que ser feito para construir essa vida. Pagar o preço.